Olá, estamos aqui para mais um webinar da série FCI, Educação Continuada Lifelong Learning. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. O nosso webinar de hoje é um assunto fantástico, a importância dos dados para os novos negócios. Está aqui comigo hoje o professor e diretor de serviços da Zuri, Leandro Zerbinati. Professor Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição e pelo seu tempo aqui conosco. Seja muito bem-vindo a mais um webinar aqui da nossa série de Pérolas do Conhecimento, Pitadas do Conhecimento. Eu que agradeço, professor Dirceu, muito obrigado pelo convite e participação. Espero que os nossos ouvintes apreciem e gostem do conteúdo que nós vamos falar hoje. Sem dúvida, professor. Então, essa nossa série, a gente tem como objetivo trazer algumas pílulas de conhecimento. Professor, me fala um pouquinho por que é uma pergunta talvez um pouco óbvia, mas por que então é importante os dados para os novos negócios? Bom, nós estamos hoje numa era de digitalização, numa época de transformação digital. É muito mais forte agora, né? Depois da pandemia, acelerou muito isso. E os dados hoje são a base da tomada de decisões das empresas. Então, parou-se ligado a muitas outras tecnologias, ou muitos outros processos organizacionais, Lean, mas os dados hoje, eles falam as decisões das empresas. Antes, muitas decisões organizacionais eram tomadas a partir de alguma coisa mais empírica. Eu acho que os nossos clientes estão lá. Eu acho que esse modelo vai dar certo. Talvez por aqui é melhor. Hoje, os dados, eles emergem de todas as fontes que nós usamos. Nosso celular, por exemplo, ele está falando muito de nós sem a gente nem tocar. Qual é a posição que a gente está, a posição física, qual a posição do momento dele, qual os acessos que a gente faz. Tudo isso vão gerando uma massa de dados para que as organizações consigam tomar decisões para ser mais assertivas, para chegar ao cliente, ao que ele quer hoje. Antes era muito custoso pegar dados, né? Os dados precisariam ser digitados, demorava para pegar esses dados. Hoje, como tudo está sendo digitalizado, os dados estão começando a ficar mais baratos, o armazenamento mais barato. E aí tem um ciclo de coleta de dado, um ciclo de análise desse dado e depois a exposição desse dado para uma melhor tomada de decisão. E esse ciclo, então, agrega muito valor para chegar ao cliente aquilo que ele quer. Antigamente, assim, em momentos passados, por exemplo, em pesquisas qualitativas, vamos saber o que o nosso cliente está querendo, fazer aquelas planilhas, o pessoal perguntava para as pessoas. Aquilo lá hoje não faz sentido, porque hoje os equipamentos e os aplicativos e até streaming já diz muito sobre o nosso comportamento e o que a gente quer. Vou dar um exemplo da Netflix, por exemplo, que antes eles captavam, sabe, todas as plataformas, grandes plataformas, tem lá, indique se você gostou ou não gostou, se você indica Airbnb, indica esse lugar, indica aquele para ficar, aquela cidade, e as pessoas digitavam e falam sobre isso. Mas, além disso, que é algo mais qualitativo, o que plataformas como a Airbnb está fazendo é assim, não precisa só falar se você gostou ou não. Ele mede quando realmente as pessoas estão vendo daquela série, quanto das pessoas estão vendo aquela série que assistiram outra e ele aplica por trás disso um algoritmo de inteligência artificial baseado, então, em Big Data, IA, e começa a nos predizer, a nos indicar, apoiar as nossas decisões como consumidores,
Fala, ó, quem viu isso também viu isso, você não quer ver? Mas não é baseado é baseado em dados, é automático, já está sendo coletado. E essas capturas de dados podem vir das próprias plataformas, como pode vir conectado a sistemas legados das organizações, RPs, CRMs, indicando qual é a melhor jornada do colaborador, indicando qual é a melhor jornada do cliente, mas não de forma empírica, em forma dos dados que eclodem, que sobem desses sistemas informatizados que já estão, e se não estão sendo implementados, aprimorados. Isso é uma evolução continuada e acelerada pela transformação digital dentro dessas organizações. E aí vem a rebote Big Data, vem a rebote Analytics, vem inteligência artificial, né, a ciência de dados por trás de tudo isso, o caminho do dado da organização, que é o novo ouro, né, dos business. O novo ouro são os dados, são a análise que esses dados vão nos dar para tomar decisões. Essa é a importância, professor. Muito bom. Professor, o senhor também é diretor de serviços, né, e depende muito de clientes. Fala um pouquinho, então, Sim. por que os dados são importantes aí na captação de clientes, né, que é uma grande necessidade de todos? Nós temos que ir onde nosso cliente está. E aonde nossos clientes estão, os dados vão nos mostrar. Então, desde definição de... Assim, vou pegar a definição de personas, por exemplo, porque os produtos, né? A gente trabalha com produtos de automação, os nossos produtos, eles não servem... A gente tem que identificar qual é o nicho de mercado que ele mais seja afeto a este cliente. E como esses clientes estão, como eu vou chegar a ele? A partir de dados gerados de sistemas, como eu falei, de ERPs, de CRMs ou de mídias sociais, a depender, eu vou expandir para isso. Às vezes, pelas mídias sociais, você consegue identificar alguns nichos de mercado. Quero vender um brigadeiro. No brigadeiro, qual é o público específico? Aí eu tenho que concentrar o público naquela região, por exemplo. Centrado naquela região, aplicando as técnicas corretas, eu consigo fazer a minha divulgação através das mídias sociais naquela região. E como que se identifica essa região? Os sistemas, Google e tudo mais, pegam os dados do GPS de cada um das pessoas. Então, ele fecha ali. Então, a importância do dado para você chegar ao seu cliente é isso. Às vezes, analisar o comportamento do seu cliente, qual é o padrão de compra que ele está fazendo. Tem sistemas de social listening, né, de você identificar, através dessas mídias, a busca de comportamento dos seus clientes. Você pode trazer para dentro para direcionar campanhas de marketing direcionado para ele. Enfim, isso culmina em estratégias de marketing digital, monitoramento de mídia e dados de dentro da empresa, onde o cliente está, que a gente estava falando, isso, é identificar quais são os cenários que ele está aí. Eu consigo extrair isso de, por exemplo, perfis de LinkedIn. Os dados estão aí, né? Qual é o persona que eu quero? Eu quero C-level, né? Os grandes tomadores de decisão de empresa. Então, com buscas, você consegue... Qual é o alvo da minha organização em termos de clientes? Você consegue chegar ali, quem são os tomadores de decisão dos clientes e dos seus possíveis clientes, leads, prospects. E, enfim, os dados estão aí. O negócio é como você coleta eles, minera, e isso está muito ligado à estratégia de negócio, né? Então, qual é a estratégia do seu negócio para chegar àquele dado? Porque os dados também espúrios e estão por aí, você não consegue fazer nada. Então, eu tenho que alinhar a estratégia de marketing, a estratégia de vendas, a estratégia de posicionamento de mercado para pegar o dado correto, para atender o meu público correto. Então, aí vem técnicas de OKR, né, alinhamento estratégico, KPIs, enfim,
faço alinhamento estratégico, identifico o meu público-alvo, vou através das coletas desses dados, trago para dentro, analiso. Então, vai desde varejo, como eu falei, do brigadeiro, pequena localização, até B2B, né? Venda de empresa para empresa, identificando quem são os tomadores de decisão. No final, são sempre pessoas. Muito bom, e nós ensinamos isso nos nossos cursos aqui, professor, né? Nós temos um lato senso aqui de ciência de dados, Big Data e Process Analytics, inteligência artificial, transformação digital, e a gente explica muito bem essas questões aí de como fazer uma boa coleta, de como transformar esses dados em informações, de como fazer toda essa mineração, né? Não podemos esquecer disso. Vem para cá, se você está a fim de aprender como trabalhar melhor esses dados aí, vem para cá, mackenzie.br, dá uma olhadinha lá no nosso site. Nós temos um curso de Big Data forte, forte, forte. Vem para cá. Professor Leandro, na sua visão, quais são as tendências aí no uso desses dados? No uso de dados, né? As organizações, elas estão migrando aí, né? Vamos pensar em empresas da área de edição, jornais, por exemplo. Eles eram jornais do meio físico e vieram tudo para mídias digitais. Vou dar um exemplo como o Weather Channel, imagina, que era todo canais, e hoje o que empresas estão fazendo? Estão vendendo dados. Isso é um business, você monetizar dado, vender dado. Não é vender uma lista, lembra do mala direta, né? Vendia lista de... Não, isso nem pode, a LGPD hoje está até barrando esse tipo de ação. Mas você fazer toda a análise e vender para o mercado a análise para determinado segmento, setor, tem empresas que estão fazendo isso, vendendo o dado. Qual é a tendência de mudança de temperatura para a área de varejo? Eu aconselho, então, aos varejistas da área de confecção, qual é o melhor momento para eles comprarem uma confecção do inverno? Se vai fazer muito frio, será que vale a pena? Ou para a área de agricultura, qual é o melhor tempo para que eles plantam, para que eles possam colher? Então, a venda de dados, sabe, você fazer toda essa coleta segmentado para um público, no uso de dados é uma fortíssima tendência. Outro ponto também muito interessante é você fazer o uso desse dado com muita inteligência, muita parcimônia. Aí eu toquei aqui no LGPD. A gente tem que usar os dados da forma correta, não pode, tem um limite ético aí que a gente tem que olhar. Lembra do grande escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica, que usou dados para direcionar as eleições americanas. Então, passou do limite ético ali da venda de dados para a influência do mercado a partir de dados. Então, essa questão de ética, uso de dados de forma ética, também é uma coisa a se pensar. Outro ponto é o uso da computação e a inteligência na ponta. O que é isso? Alguns sistemas tomarem decisões de forma autônoma, sem um processamento global. Então, vamos pensar num drone, tá? Estou falando de conectado à internet das coisas e drone. Se você der uma autonomia para esse drone, ele tem que, além de coletar as suas posições GPS, né, as suas coordenadas, ele tem que tomar decisões ali. Então, todo esse processo de coleta e decisão já está locado ali naquele ponto. Então, colocar uma máxima coleta de informações em equipamentos lá na ponta e já processá-los na ponta, sem grandes sistemas interconectados, também é uma tendência. Então, a coleta e processamento dos dados na ponta também é uma coisa muito interessante de se notar e se ver. Outro ponto interessante é o blockchain também, o uso do blockchain.
que também dados massivos e encadeados na rede têm um poder de ruptura tecnológico muito grande. E o uso massivo de analytics dentro de todas as empresas, isso daí não é nenhuma tendência, já é uma realidade, assim, não é tendência. Não posso falar que é uma tendência porque é uma necessidade de continuidade de negócios. Você usar esse tipo de coleta do Big Data, de analytics, tudo isso que a gente já falou. Então, já não é uma tendência, isso já é uma realidade, para agora, né? para ontem. É uma necessidade. Já, né? Muito bem, professor, excelente, excelente. Professor, para a gente fazer um fechamento aí, que dica e que você tem de importante aí em termos de fechamento para falar aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo sobre a importância dos dados para os novos negócios? Um fechamento e uma super dica aí para quem está nos ouvindo. Não, hoje não pode se tomar decisão organizacional sem consulta de dados. Sabe, essa grande importância, até entrou em meios políticos, no meio da pandemia aqui, ciência, a gente tem que ouvir a ciência, a gente tem que olhar a ciência, a gente tem que o empoderamento da ciência. E qual é a voz da ciência? A ciência fala com que voz? Uma das maiores vozes da ciência são os dados. Então, esse olhar para o dado das organizações, para a tomada de decisão sem um acho que, não acho não, busque os dados para a tomada de decisão, seja mais assertivo. Hoje é muito mais fácil a gente coletar os dados e armazenar do que no passado, os dados estão aí, talvez tenha um pequeno esforço aí de montar alguma área, algumas pessoas para pensar nessa análise, tem ferramentais disponíveis no mercado aí que fazem isso, que apoia esse processo. Mas hoje as organizações também, como toda a sociedade, têm que ouvir a ciência, e a ciência se faz pela voz dos dados. Então, busque isso para que sua organização ganhe mais eficiência, efetividade, continuidade, longevidade, enfim, esse é o que eu posso comentar nesse fechamento. Muito bom, professor. Professor Leandro, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição e por esse bate-papo aqui bastante importante e bem esclarecedor. E a você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Espero que tenha agregado valor aí e que você efetivamente saiba a importância aí dos dados. Bom, quer aprender mais sobre isso, quer se aprofundar nisso, vem aqui fazer uma especialização com a gente. Mackenzie.br, dá uma olhadinha lá no nosso site e vem fazer um dos nossos cursos aqui na área de tecnologia. Senhor Leandro, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição, né? E mais uma vez aí contribuindo aqui com essa nossa série, né? Lifelong Learning. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Professor, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Vem para o Mackenzie. Um abraço.